Oi pessoal, tudo bem? Há um tempo atrás eu fiz uma série de estudos lá na igreja, na nossa escola bíblica dominical, sobre as lições da Torre de Babel. E aí foi um estudo assim maravilhoso, a gente aprendeu muita coisa e eu quero trazer aqui um pouquinho disso para você nesse vídeo de hoje. Mas antes da gente se aprofundar aqui no tema, eu quero pedir que por favor você já deixa aí o seu like, já se inscreva no canal, ative aí o sininho das notificações e olha, deixa o seu comentário aqui embaixo e no final desse vídeo você já manda aí pra todo mundo, porque tudo isso ajuda muito a divulgar esse vídeo, a divulgar o canal, e eu já te agradeço por isso, tá bom? Olha só, essa história da Torre de Babel, ela se passa lá em Gênesis, no capítulo 11, do versículo 1 ao 9. Eu quero ler aqui rapidinho, porque de repente você já ouviu falar nessa história, com certeza, mas pra gente entender melhor os detalhes desse nosso papo aqui de hoje, eu quero ler esse texto aí para uma melhor compreensão. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. E saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. E disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Eles usavam tijolos em lugar de pedras e piche em lugar de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcança os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Vai segurando essas informações aí. Venham, Deus falando, ó. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim, o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor espalhou todo aquele povo por toda a terra. Gente, esse texto é muito profundo, mas eu quero hoje fazer algumas reflexões aqui com vocês para a gente tentar extrair as lições que eu julgo que são as mais importantes para a gente aplicar de forma prática na nossa vida. Em primeiro lugar, o segredo do sucesso desse pessoal aqui da Torre de Babel foi a boa comunicação e a unidade de propósitos. E aí eu separei alguns versículos aqui para ler para vocês. O primeiro está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejam unidos em um só pensamento e em um só parecer. Hebreus capítulo 13, versículo 16. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Na Torre de Babel todos falavam a mesma língua, todos tinham o mesmo objetivo. Não havia dissensão, não havia briga, estava todo mundo olhando para o mesmo lugar. Todo mundo falando a mesma coisa, não tem como dar errado. E aí dentro disso vem o segundo ponto que eu quero destacar. Quando a comunicação acabou, o trabalho faliu. Gente, a comunicação ela é fundamental para o sucesso de uma família, de uma empresa, de um empreendimento, de uma igreja, enfim. A comunicação é fundamental em qualquer trabalho. Se você prestar atenção aqui no texto, a partir do momento que Deus confunde as línguas, que Deus acaba com a comunicação, acaba o trabalho. Ficou impossível continuar, porque ninguém se entendia, cada um falava uma língua. Imagine que loucura foi aquilo ali. Porque comunicação é tudo. Unidade, estar unido em torno de um objetivo, é tudo, é fundamental. Se não tem unidade, não tem progresso. Quando há dissensão, quando há divisão, as coisas não vão sair do lugar. Olha o que Jesus disse em Lucas 11:17. Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e uma casa dividida contra si mesma cairá. Unidade, união, mesmo foco, mesma palavra, mesmo propósito. Esse é o segredo. Porque imagina um cabo de guerra. Acho que vocês lembram dessa brincadeira, né? Na minha época o pessoal brincava muito de cabo de guerra. E a brincadeira é um puxa para um lado, outro puxa para o outro. E aí aquele que for mais forte vai derrubar a turma mais fraca. A questão é que quando isso acontece no ambiente familiar, na igreja, no governo, numa empresa, não existem
perdedores ou ganhadores. Na verdade, como disse a sábia, né, filósofa, todo mundo perde. Se ganhar, se perder, perde todo mundo. A pessoa trabalha naquela empresa, trabalha num determinado lugar e fica torcendo para a empresa falir, torcendo para dar errado, torcendo para o patrão se dar mal. Meu Deus, você trabalha lá, você vive lá. Uma casa dividida, você consegue imaginar? Cada um tem os seus próprios objetivos e ninguém tem o objetivo comum. Como vai subsistir? Como vai ter vitória? Como vai ter prosperidade? É impossível, Jesus está dizendo. A Torre de Babel nos ensina que o sucesso, o segredo do sucesso, seja em qual for a área, seja na família, no trabalho, seja na vida emocional ou profissional, enfim, não interessa. O segredo é a unidade. O segredo é a comunicação, é você entender a linguagem do outro, é você falar a mesma língua. Os textos que eu li aqui, Paulo dizendo, irmãos, eu estou implorando, porque essa palavra rogar, é Paulo dizendo, eu estou implorando para vocês, eu estou assim, ó, de joelho, rogando, por favor, pelo amor de Deus, falem todos a mesma coisa. Concordem, tenham a mesma visão, tenham o mesmo pensamento. Não é você virar robô, não é você deixar de ter os seus pensamentos próprios, não é isso, mas é você ter unidade de propósito. É você entender que há um objetivo comum, que há um alvo comum e que todo mundo precisa lutar junto para que esse alvo seja atingido, para que esse projeto, para que esse objetivo seja concretizado. Você consegue imaginar esse cabo de guerra numa empresa, numa família, entre o casal, numa igreja, num governo? Gente, sem unidade não há progresso. Se não tiver todo mundo olhando para o mesmo lugar, caminhando e remando, sabe? Todo mundo no barquinho lá, remando para o mesmo lugar. Se não houver isso, se não houver essa unidade de propósitos, de pensamento, de fala, não sai do lugar. E aqui eu quero trazer a diferença entre união e unidade, porque às vezes a gente confunde as coisas. É fácil confundir. Mas preste atenção, união significa ligação, associação, acordo, pacto entre dois ou mais elementos, visando uma convivência estável entre eles. Isso é união. É a política da boa vizinhança. Estamos aqui todos no mesmo condomínio, ou no mesmo prédio, ou na mesma cidade, ou na mesma rua. Estamos aqui vivendo em paz. União. Agora, unidade é diferente. Unidade é quando todos se tornam um. Mesma visão, mesmo pensamento, a gente se funde um ao outro. Isso é unidade. E é isso que a Bíblia diz que nós temos que ter como igreja, como família, falar a mesma língua. É por isso que casamento é diferente de união estável. Casamento são duas pessoas se tornando uma só. Casamento é unidade. É por isso que a igreja é a noiva de Cristo e como noiva ela deve viver em unidade, não união. Temos que ser um em Cristo Jesus. Somos corpo de Cristo, cada membro ligado a esse corpo, Cristo, a nossa cabeça. Unidade, não união. Agora é óbvio que a união ela é o ponto de partida para chegar à unidade. Jesus disse para que eles se tornem um. Então a união é esse caminho que nos leva à unidade. Primeiro a gente se une para depois nos tornarmos um em Cristo Jesus. Agora um outro ponto que eu acho importante a gente destacar nessas lições aqui da Torre de Babel é que quando há diversidade de fala e de propósitos, infelizmente a consequência é a estagnação, a dispersão e a destruição. A primeira consequência da confusão das línguas foi a separação do povo. Cada um foi para o seu lado e o trabalho parou. A diversidade ela faz minguar. Agora a unidade ela faz prosperar. E eu sei que essa palavra diversidade, ela faz parte, né, do nosso cotidiano, todo mundo fala sobre isso. E, por favor, não tire conclusões precipitadas. Não estou falando contra a diversidade, pelo contrário, calma. O problema é que a gente só se acostumou a ouvir sobre o lado bom da diversidade. E existe sim. Por exemplo, nós vivemos numa democracia, é legal. A diversidade de fala, de ideias, isso é bacana, isso é legal. Eu não estou falando contra isso, mas a diversidade
diversidade, ela tem sim um lado muito negativo e muito prejudicial. E eu quero conversar com você um pouquinho sobre isso dentro desse nosso assunto de hoje, ok? Por exemplo, na democracia, todo mundo tem o seu lugar de fala, todo mundo tem direito a discordar, todo mundo tem direito a ter ideias diferentes. Isso tudo faz parte desse sistema da democracia. Mas eu quero lembrar para você que a gente tá falando de um regime humano, criado pelos homens, né? Que, como diz aquela frase, olha, a democracia é o pior dos regimes, é o pior regime que o homem criou, mas mesmo assim ele ainda é o melhor. A gente sabe disso. É aquela história, a democracia é ruim, mas é boa, né? E eu não tô falando contra, não, longe de mim, pelo amor de Deus. Mas vamos deixar de lado um pouquinho essa questão política, essa questão humana da democracia. Vamos deixar de lado essa questão de que a gente sabe, gente. Eu não tô falando contra a democracia, pelo amor de Deus. Pelo contrário, a democracia é o melhor e é o pior, como a gente já falou, né? É o que temos, é o melhor que temos. Mas eu quero levar você para a ideia original de Deus. A ideia de Deus de governo, a ideia de Deus de convivência, a ideia de Deus de relacionamentos. Qual o propósito? Tudo que está escrito aqui na palavra do Senhor. Se a gente voltar lá para o início, desde Adão e Eva, o propósito de Deus é a unidade. Mesma visão, mesmo propósito, todo mundo caminhando para o mesmo lado, para a mesma direção. A Bíblia diz que a igreja deve ter a mesma visão, mesmo pensamento, a mesma fala. Porque, gente, quando entra a discordância, quando um quer ir para o lado, o outro quer ir para o outro, o trabalho para. Pensa um pouquinho comigo, tava todo mundo construindo uma torre, todo mundo em torno de um projeto, todo mundo em torno de uma visão que chamou a atenção da Trindade, chamou a atenção de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque Deus diz no plural, vamos descer e vamos confundir. A unidade de propósitos, a unidade de pensamentos faz prosperar. Eu tinha muitas outras coisas para falar aqui com você, anotei aqui, mas para o vídeo não ficar muito comprido, eu vou dar essa pausa aqui, depois a gente pode voltar falando sobre mais detalhes dessa história tão maravilhosa. Mas eu vou ficando por aqui, não se esqueça de deixar o meu like, que é tão importante. Também se inscreva no canal, ative aí o sininho das notificações e deixa aqui embaixo seu comentário. Amo ler os comentários de vocês. E olha, compartilha esse vídeo também, me ajuda aí a propagar a mensagem, tá bom? Até um próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau!